Eliseu tinha seu servo, que estava sempre com ele, chamado Geazi. E lá para as tantas, Eliseu olhou para Geazi e disse: o que é que esta senhora precisa? O que é que ela necessita? Será que existe alguma coisa que a gente poderia fazer por ela? Será que a gente poderia fazer alguma coisa por ela? Aí Eliseu ouviu, né, de Geazi: ela não tem filho. Ela não tem filho. Ele chega para ela e diz que ela vai ter um filho daqui a 1 ano. E ela diz para ele: não minta para mim. Não minta para mim. Você é um homem de Deus. Estou dizendo com as minhas palavras. Por quê? Porque seu marido já era velho, já era idoso. Mas para Deus não existe impossível dentro das suas promessas. E de fato, dentro de 1 ano, certinho, aquela mulher teve um bebê, uma criança, um menino. E o tempo se passou. E aquele menino estava com seu pai, trabalhando lá. E de repente aquele menino passou mal e seu pai manda levar ele para sua mãe. E quando chega lá, ela põe no seu colo e procura fazer o que pode por ele. E o menino morre. A gente sabe dessa história. Ela chama seu esposo, deixa com ele a criança e vai falar com Eliseu. E de longe Eliseu vê a mulher se aproximando e diz para Geazi: olha, sunamita, pergunta a ela se está tudo bem. Está tudo bem com ela? Está tudo bem com o marido? Está tudo bem com a criança? E ela diz: está tudo bem, mas eu quero falar com ele. Minha conversa é com ele. Eu não disse a você, com as minhas palavras, por que você me prometeu? Por que você fez para quando eu tivesse um filho? Para que você fez isso? Para que eu sofresse agora? Eliseu chama Geazi de: vá, fique em cima do menino, faça lá. Ela disse: eu não quero que ele vá, eu quero é você. Resumindo, o ajudante e o servo de Eliseu foi, mas não aconteceu nada. Não houve nada. Eliseu foi e chegou lá, tocou no menino, ficou em cima do menino, falou com o menino ressuscitou, ele pega o menino e entrega aquela mulher para o louvor e para a glória do Senhor. Veja alguns milagres interessantes que aconteceram na vida de Eliseu. Eliseu é um dos poucos homens que a Bíblia não fala sobre falha, erro cometido por ele. Não que ele não tenha cometido, sabemos que todos são pecadores, mas Eliseu é um dos poucos que a Bíblia faz questão de deixar nada revelado sobre a sua vida, de coisas erradas que ele havia cometido. Também tem uma outra história bem interessante a respeito de Eliseu. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Acho que você já ouviu falar: morte na panela, morte no alimento. No capítulo 4, versículo 38, diz assim: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a capa de colossitindas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela. O homem de Deus, Eliseu, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo, e já não haverá mais mal nenhum na panela. Uma oração de Eliseu, aquele alimento envenenado agora se torna purificado. A fome era grande e aí eles puderam se alimentar sem nenhum problema. Amém? Talvez você não saiba, mas se perguntasse: quem multiplicou pães? Você ia dizer: Jesus, claro e evidente. Mas quem foi o primeiro? Aí você talvez não saiba. Eliseu foi um dos profetas que multiplicou pães para saciar a fome de muitas pessoas na ocasião. Onde é que está isso registrado? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse:
como é de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá o povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Amém? 44. Então luz pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Ficou registrado esses fatos da vida de Eliseu. Mas onde é que eu quero chegar? Antes de eu chegar lá, eu ainda quero falar sobre a cura de Naamã. Naamã era um general de guerra sírio. E em uma das batalhas contra Israel, Naamã levou uma jovem israelita como escrava, como serva na sua casa. E quem vive em nossas casas sabe tudo sobre nossas vidas. Aquela menina percebeu que Naamã, o general de guerra, homem querido pelo seu senhor, mas ela percebeu que ele era leproso. E ela disse para a sua senhora: se ele fosse na minha terra, lá em Israel, e falasse com um homem de Deus, ele seria curado desse mal. Sua mulher fala com ele fala com o seu superior, Ciro, e diz para ele essa história. Ele manda uma carta para entregar ao rei de Israel: cure Naamã, em outras palavras. Quando o rei de Israel recebe a carta, diz: estou acabado. O que ele quer é algum motivo para invadir Israel, para acabar conosco. Rasgou suas vestes na ocasião. O assunto foi espalhado em Israel, chegou aos ouvidos de Eliseu. Eliseu manda dizer ao rei de Israel: diga a ele que ele foi na porta errada. Manda ele falar comigo. Manda ele falar comigo. E aí o que acontece? Eliseu chega na sua casa, Naamã, com seu exército, aquela popa, aquela quantidade de gente. Eliseu manda um recado: diga a ele que vai dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Dê 7 mergulhos lá que ele vai ficar curado. Nem sequer falou com ele. Naamã saiu com raiva. Mas rapaz, eu pensei que ele ia me receber, eu pensei que ele ia me abraçar, eu pensei que ele ia falar comigo, eu pensei que ele ia fazer uma série de coisas, pedir uma série de coisas. Nem sequer falou comigo e saiu zangado, aperreado, com raiva. Um dos seus soldados disse: se ele te manda fazer uma coisa difícil, você não fazia? Fazia. E por que você não faz o que ele mandou? Resumindo, ele foi, deu os 7 mergulhos no rio, saiu curado para o louvor e para a glória do Senhor. E aí, irmãos, ele vai a Eliseu e chega lá e diz: eu quero te dar um presente. Eliseu: não quero nada seu não. E ele insistiu, não quero nada seu. Aí ele vai e diz: depois me dê um pouquinho de terra de Israel, para que onde eu estiver eu diga que há Deus em Israel, que existe um Deus em Israel. Amém, irmãos? Fatos realizados por Eliseu, homem de Deus. Outra história que talvez você nem saiba. Naquela época havia muitos escravos, havia muitas pessoas carentes. E um homem carente estava trabalhando usando um machado. E olha o que é que aconteceu, capítulo 6, versículo 1 em diante. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, esse machado era emprestado. Coisas insignificantes, que não tem tanto valor para quem tem. Mas aquele homem não tinha, e como é que ele ia pagar agora o machado que era emprestado? Ai, meu senhor, o machado era emprestado. Perguntou Eliseu, o homem de Deus: onde caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez o machado flutuar. E disse: levanta-o, estende ele a mão, e tomou. Amém, irmãos? Fatos que aconteceram na vida de Eliseu.
Outra história bem interessante. O exército da Síria estava invadindo Israel na ocasião. Eliseu estava com seu servo olhou e viu a multidão de soldados, e ele ficou inquieto, preocupado, e olhou para Eliseu e disse: o que será de nós? Como é que nós vamos escapar? Veja a quantidade que tem aí de inimigos. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja quem está conosco. Por alguns instantes Deus fez por onde aquele jovem tivesse uma visão, e ele viu a quantidade de anjos que estava ao lado dele. E aí o Senhor diz através de Eliseu: maior é aquele que está conosco do que o que está com eles.